de experiências espirituais vividas pelo salmista, mas também vivida por pessoas como nós. Ou seja, há uma semelhança muito grande entre as experiências de vida com Deus dos salmistas e as nossas experiências. Ou seja, em muito nós nos vemos nas leituras dos salmos. E isso é uma porção muito importante das Escrituras. Nós nos enxergamos nas experiências dos salmistas. E nós, então, percebemos que mesmo que alguns salmos tenham sido escritos há 3.000 anos atrás, não é 1.000 anos antes de Cristo, nós nos identificamos com aquilo que aqueles homens viveram e que nós vivemos também. Eu disse a vocês que nós encontramos no Novo Testamento o mesmo ensino que encontramos nos Salmos, porém nos Salmos nós os encontramos de uma forma mais didática, no sentido de nível prático, não é? E isso é importante quando nós nos encontramos enfraquecidos, seja física, mental ou espiritualmente. A segunda questão é que os Salmos tratam com absoluta honestidade a respeito das fraquezas que seus autores humanos vivenciam. Lembre de dois, Asaf, lembre de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aliás, você tem uma resposta por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Quando você lê isso, o que você imagina? Porque nós temos aqui um cidadão adúltero, um cidadão, de certa forma, violento, um homem de guerra, de sangue, tanto que não pôde construir o templo por causa disso. Nós temos um pai que fracassou na criação dos seus filhos. Eu já mostrei isso a vocês, dentro da história de Davi. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Dizer que ele é um homem segundo o coração, ou melhor, as falhas dele não mudam a verdade bíblica que ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou adentrar aqui o porquê dessa razão, mas uma das questões, os próprios salmos dizem, se não me engano, o Salmo 103, diz que como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. E talvez o maior exemplo de compadecimento, de compaixão nas Escrituras, seja o choro de Davi por causa de Absalão. A ponto de os seus generais terem dito, né? Olha, eles foram à guerra por ti, eles colocaram a vida em risco por ti, eles mataram os teus inimigos e agora tu chora por causa dos teus inimigos. Da mesma forma que Deus não se alegra na morte dos ímpios. Então, por aí nós podemos entender porque o coração de Davi também era semelhante ao coração de Deus nesse sentido. Mas a Bíblia não esconde as terríveis falhas de Davi. Os salmos, eles são honestos conosco, a Bíblia é honesta, mas há uma absoluta honestidade nos salmos quanto à fraqueza de seus autores, quanto à fraqueza desses homens. E assim também nós nos identificamos com eles. E a importância de nós, da forma que nós utilizamos os salmos. Eu vou citar, por exemplo, leitores bíblicos que usam os salmos como pílulas tranquilizantes, vamos dizer assim, pensando que eles têm um suposto efeito psicológico dos seus versos, das suas rimas, da sua poesia. Não é isso. Apesar da beleza poética das estrofes dos salmos, nós devemos reconhecer que há uma maior verdade, não é, por trás deles, que são as experiências reais, vividas por pessoas reais e um mundo real. Ou seja, os salmos refletem o que é a nossa vida. E aqui a gente chega num ponto de entender o seguinte: Adão e Eva, nós cremos, viveram há 6.000 anos atrás. Abraão há 4.000 anos. Davi há 3.000 anos. Senhor Jesus há 2.000 anos. A história da igreja já tem 2.000 anos praticamente. Irmãos, as circunstâncias sempre foram as mesmas. O ser humano sempre foi o mesmo. O pecado sempre foi o mesmo. Deus sempre foi o mesmo. A nossa geração não precisa de uma Bíblia revisada tratando dos problemas modernos. Não existem problemas modernos. Os problemas desde o Éden sempre foram o mesmo, apesar de usar aqui ou acolá uma roupagem diferente. Então, as coisas não mudam.
E as experiências descritas nos Salmos, elas nos servem muito bem, mesmo milênios depois deles serem escritos. E agora, olhando então para o Salmo de número 40, algumas verdades preciosas ali que eu quero ressaltar com você. Começando do verso 1, na língua portuguesa, nós temos um verbo e um substantivo no começo do Salmo, esperei com paciência. Não é o verbo esperar e o substantivo paciência. Só que no original não tem essa palavra paciência. Ela foi colocada para a gente entender. No original, se a gente lesse em português, se não me engano é o verbo que vá, esperar, seria assim, esperei no Senhor. Então, o salmista, ele não usa a palavra paciência, o substantivo. Ele coloca dois verbos juntos. Ele simplesmente diz, esperei no Senhor. Então, em língua portuguesa, ficou melhor dizer, esperei com paciência. Mas é esse o sentido. Literalmente seria, se eu mudasse o verbo, esperei no Senhor. Ou seja, enquanto eu esperei da forma certa. Eu esperei no Senhor. A gente pode, de muitas formas, esperar que algumas coisas ocorram na nossa vida. Nós podemos, de diversas formas, aguardar que certas circunstâncias se deem. Grande parte delas nunca se darão. Muitas coisas que nós passamos, talvez, a vida inteira esperando, não aconteçam. Outras que nós não esperávamos, vão acontecer. Você não espera ter um câncer. Você não espera morrer jovem. Você não espera que determinadas coisas ocorram com você nem com sua família, mas elas ocorrem. Independente de as esperarmos ou não. Mas há circunstâncias, e o salmista está citando isso, ele diz, eu esperei no Senhor. Ou seja, eu me mantive sempre numa atitude quanto às questões da minha vida. Esperar no Senhor quer dizer que independente daquilo que ocorre, ou das circunstâncias que eu vivo, eu sei que elas sempre estarão dentro do controle de Deus sobre mim. Elas não virão fora do controle do meu Deus e da permissão dele. E daí a gente abre um parênteses para se lembrar de Jó. Quando que Jó esperaria que tudo aquilo que aconteceu, acontecesse? Quando que Jó esperaria a perda dos seus bens, a perda dos seus filhos, a perda da sua saúde, de um dia o homem mais rico do Oriente, para no outro dia estar rapando as feridas com cacos de telha no lixão da cidade. A gente não espera isso. Mas é em meio a essas circunstâncias que nós esperamos no Senhor. O que o salmista tem demonstrado é que, independente das circunstâncias, nós sempre esperamos no Senhor. Independente se está tudo bem com a saúde, tudo bem com a família, tudo bem com o emprego, com o sustento, nós esperamos no nosso Deus, e essa é uma atitude constante, ou seja, a persistência em esperar no Senhor. E aquilo que ele vai mostrar no verso 1 é o resultado disso. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Literalmente, ele se curvou, ele abaixou-se em direção a mim. Eu aguardei, e aqui subentende, eu orei, eu levei diante dele as questões da minha vida, e eu esperei a resposta dele. Então a atitude dele diante da minha oração foi, ele se inclinou para saber o que estava acontecendo. A palavra inclinar eu usei no Salmo, que eu usei na semana passada, Salmo 27, e é a mesma de que clamar, ou seja, de pedir a Deus algo, como o povo judeu clamou no Egito. E a Bíblia diz que quando eles clamaram no Egito, do céu, o Senhor ouviu o seu clamor. E ele veio então para ver se as coisas realmente eram assim. Ou seja, ele se inclinou para saber das circunstâncias e para, claro, ele sabia, apenas uma forma, não é de nós demonstrarmos isso. Ele inclinou-se, ou seja, ele abaixou-se, ele se curvou para realmente ouvir o que o seu servo clamava, o que o seu servo pedia. Ele ouviu o meu clamor. Literalmente, o que o verso 1 descreve é o resultado das nossas orações. Qual é o resultado prático de orar?
Qual é o resultado prático de clamar ao Senhor, independente das circunstâncias da vida, ou independente da circunstância que nós vivemos? O salmista responde de forma muito clara: eu clamei a Ele, eu esperei a resposta dEle, e a resposta dEle foi: Ele se inclinou, Ele virou-se para frente. Sabe quando a gente quer ouvir alguém bem, e a gente coloca o ouvido bem próximo? É como se nós estivéssemos orando e falando, e Deus aproximasse o seu ouvido para ouvir claramente o que nós estamos dizendo. Isso demonstra o quê? Interesse. Então, o verso 1 demonstra o interesse de Deus em responder às nossas orações. Nós não sabemos exatamente quais foram as circunstâncias que envolveram. O Salmo dá algum entendimento disso, de que inimigos realmente estavam atacando a vida do salmista, mas ele começa falando isso, de que Deus realmente demonstrou interesse pelo clamor dele, e nos versos 2 a 5, ele vai mostrar o que Deus fez a respeito disso. Ele começa dizendo no verso 2, Ele tirou-me de um lago horrível. A palavra tirou-me é literalmente remover para fora. O lago quer dizer talvez uma cova, um poço, uma cisterna, semelhante àquela que José foi preso pelos seus irmãos. E horrível quer falar de perdição, de destruição, mas essa palavra, um lago horrível, ela pode ser traduzida como um tumulto, uma gritaria. Literalmente, ele tirou-me de uma cova onde havia uma gritaria, um tumulto, literalmente, realmente onde havia algo que quase um barulho tal, um alvoroço, que não permitia que eu visse bem o que estava acontecendo, ou que eu tivesse paz em meio àquilo que eu estava enfrentando. A forma de descrever a maneira que os nossos problemas agem na nossa mente é essa. Você já esteve preocupado? Você se preocupou verdadeiramente com algo? Algo já tirou a sua paz? Algo já tirou a sua tranquilidade? A descrição do verso 2 é como estar dentro de um poço, onde tem um monte de gente gritando ao seu redor. É como estar lá no fundo de um poço, onde você não consegue concentrar a mente, porque tem barulho demais, alvoroço demais, tumulto demais. É o tumulto dos nossos pensamentos, o tumulto das nossas angústias, das nossas ansiedades. E literalmente o que o salmista diz, Ele tirou-me dali. Quando eu clamei a Ele e Ele se inclinou para mim, Ele me tirou desse buraco onde o tumultuava os meus pensamentos, a minha paz, a minha tranquilidade. Ele tirou-me de um charco de lodo. A palavra lodo é interessante, porque é a mesma palavra que em outros textos se usa para a fermentação da uva, por exemplo. Então o lodo seria um lugar fermentado, nesse sentido, um lugar onde esse lodo ele é semelhante a um barro podre, que vai fermentando as partes orgânicas. Eu já fui em lugares assim, não é agradável, isso não causa-nos bem, mas essa é a circunstância que nós nos encontramos. Então Deus vem, em atendendo às nossas orações, Ele nos tira desse tumulto, mas mais do que isso, Ele dispôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, Ele me levantou, Ele me ergueu, e sobre quer dizer, Ele me colocou em uma base. A palavra rocha é rochedo, uma fortaleza. Ele moveu os meus pés, e Ele me tirou do lodo, e Ele me colocou, Ele firmou os meus pés sobre algo estável, os meus passos, o meu andar. Então aqui a gente percebe duas coisas que Deus faz por nós, quando Ele atende às nossas orações. Ele nos remove e nos firma. É isso que Ele faz. Ele nos remove do tumulto, e Ele nos firma numa base firme. Por exemplo, na faculdade eu aprendi que quando você encontra, por exemplo, alguém que está numa ansiedade muito grande, está em pânico, uma das formas de lidar com o pânico, quando a pessoa não consegue se controlar, é achar algo firme para encostar ela. Por exemplo, se não tivesse nada aqui,
encostá-la contra a parede, ela sente a firmeza da parede. Ou, por exemplo, até mesmo deitá-la no chão, numa forma que ela consiga firmar as duas mãos em lugares firmes. Então, essa firmeza do chão e das laterais, por exemplo, fiz isso muito com o Lael, quando o Lael ainda era bebê, às vezes para dormir, ele precisava ficar no canto da parede, com a cabeça assim no canto, com as mãos estendidas, firmes, sentindo a firmeza da parede, e a ansiedade passava. Ou seja, é interessante isso, como a firmeza, sentir a firmeza do lugar, nos tranquiliza. E é por isso que ele diz, ele nos remove do lodo e ele firma os passos. Ele coloca a gente de pé, por isso ele cita os passos, os pés, e a gente se sente firme. Ou seja, é uma circunstância diferente da que a gente estava. Ao invés do tumulto e da gritaria do poço, agora a firmeza da rocha. Quando você pede a Deus que te socorra, Ele vai fazer isso. Ele vai remover, Ele vai firmar, como resposta às nossas orações. Então nós chegamos no verso 3, e agora a mudança da alma aqui do coração é perceptível. Ele diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, no verso 1, esperei com paciência no Senhor, é Yahvé, ou seja, Yahvé é o Deus que só é possível ser conhecido por meio da Bíblia. Então, quando você fala Yahvé, o Senhor, é o Deus cujas qualidades você só toma conhecimento lendo a Bíblia. Esse é Yahvé. Os judeus, eles têm apenas 4 consoantes que eles não citam para escrever Yahvé. Então, é um nome sagrado demais para eles. Esse Yahvé é o do verso 1. Agora, Deus, no verso 3, é Elohim. Daí nós voltamos para Gênesis. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Daí é o Deus Criador. Ele usa 2 nomes para Deus aqui. Ele diz um hino ao nosso Deus, ou seja, o Deus que se revela através da criação do universo, da criação de mim mesmo. Ou seja, eu estou reconhecendo o Deus grandioso que Ele é, o Deus maravilhoso que Ele é. E aqui entra uma questão que é bem interessante. Lá no fundo do poço, no tumulto, você não consegue percebê-lo. No fundo do poço é difícil ver qualquer coisa. E com muita gente gritando no ouvido, é difícil perceber qualquer chamado. Mas agora que os seus pés foram firmados sobre uma rocha, você consegue perceber o que está ao seu redor. O Deus que controla tudo isso. E daí o que nós aprendemos é que Deus controla o fundo do poço e Deus controla o rochedo. Ou seja, não importa onde nós estamos, o mesmo Deus controla tudo isso. Só que a nossa dificuldade é lembrar disso no meio do tumulto dos nossos pensamentos. Você já acordou angustiado no meio da madrugada? Todos nós, né? Uma hora ou outra acontece isso. Alguns mais, outros menos. Mas não tem razão para acordar naquela angústia que a gente acorda, né? O que quer dizer angústia? Angústia, por exemplo, no latim, quer dizer aperto do peito, né? Angina pectoris. Isso, a medicina usa essa expressão para o infarto, né? Angina pectoris, o aperto do peito. A palavra angústia, que no hebraico é Sara, com H, né? Aqui na igreja tem Sara com H. E Sara com H é angústia em hebraico. Então, angústia é esse aperto. É difícil lembrar que Deus controla todas as coisas quando a gente está em angústia. Quando o peito aperta, que é literalmente a circunstância de estar no poço com aquele tumulto todo nos meus ouvidos. Mas quem está em angústia precisa de um lugar aberto. A fortaleza, o rochedo, a rocha. Então Deus atende às nossas orações, nos tirando da nossa angústia e colocando-nos no lugar onde nós sentimos a firmeza dEle e entendemos que Ele controla todas essas coisas. Com isso, o salmista nos diz que exatamente Deus muda o nosso coração quando nós percebemos quem Ele é. Assim.
Porque é tão importante ler os Salmos, para nós percebermos a presença do nosso Deus na nossa vida. A Bíblia diz que nós andamos por fé. E nós andamos por fé no quê? Em quem é o nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima dele creia no quê? Que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, na sua realidade e nas qualidades de quem ele é. Então, conhecer Deus e ler a palavra de Deus e tomar constante conhecimento de quem é o nosso Deus é algo que verdadeiramente nos faz bem. E ele diz que há um testemunho disso. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, talvez alguém se aproxime de nós e diga, olha, eu lhe vi semana passada tão mal, agora eu estou lhe vendo tão bem, o que aconteceu? Ou talvez digam, olha, eu sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu vejo que isso não está tirando a sua paz, que isso não está tirando a sua alegria, você continua sempre firme. Qual é a razão disso? É um testemunho. Verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem que leva ao Senhor, novamente Yahvé, a sua confiança, ou seja, leva ao Senhor o seu sentimento, realmente o fato de que ele não coloca os olhos sobre os soberbos e ele não coloca a sua confiança naqueles que mentem. Aqui entra, irmãos, algo muito importante sobre o nosso próprio viver. Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Os salmistas vão expressar muitas vezes isso. A nossa tranquilidade de vida depende de quem? A paz e a tranquilidade da sua vida depende do seu emprego, das suas posses. O que eu vou dizer é difícil, mas depende da sua saúde. Se então amanhã vier uma doença, foi com ela a paz. Se amanhã acontecer o que acontece com Jó, foi-se a tranquilidade. É assim. É dessa forma. O salmista diz que é bem-aventurado, feliz, o homem, o ser humano, que põe, ele coloca, ele estabelece no Deus Yahvé, o Deus revelado nas Escrituras, a sua confiança. É interessante que no meio das suas provações, Jó diz assim, ainda que me mate, nele esperarei. Você já leu Jó falar isso? Ele diz assim, eu sei muito bem quem ele é. E se ele vier aqui hoje e der término na minha vida, não muda o que eu penso dele. É exatamente a mesma questão. Nós não sabemos porque certas circunstâncias se abatem sobre a nossa vida. Essas circunstâncias, elas vêm e vão como as ondas do mar. Mas Deus não é como as ondas do mar. Deus é firme como o firmamento, porque foi Ele que criou. Então, pôr no Senhor a sua confiança quer dizer que nós confiamos em algo, em alguém que não pode ser abalado por absolutamente nada. Isso não quer dizer que nós não soframos. Isso não quer dizer que nós não nos abalemos. Quando você lê 2 Coríntios, Paulo vai dizer que há um tesouro em quê? Você lembra? Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? Nós. Quem é o tesouro? Cristo. Ou seja, um tesouro guardado num vaso tão sensível como eu. Mas alegre é o homem que entende isso e põe o Senhor a sua confiança. Os seus olhos não estão nos soberbos, nos arrogantes, nem naqueles que praticam a mentira. Então ele termina dizendo assim, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E ele diz, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Aqui eu faço uma semelhança, é uma hipérbole, não é? Uma figura de linguagem, com aquilo que João fez a respeito de Jesus. No final do seu evangelho, João diz assim, que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, nem nesse mundo caberiam os livros.
Não, você tem que entender como uma hipérbole. Não é assim. Ele está usando uma linguagem semelhante aqui. Ele diz, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Paulo escreveu isso também. Ele fala aos filipenses que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Qual é a razão para confiarmos no nosso Deus? É que são muitas, abundantes, as suas maravilhas, os seus atos poderosos. E com isso ele está nos dizendo sempre que não há motivo para não confiarmos no nosso Deus. Você já percebeu que precisa mais fé para ficar parado do que para correr? Você já viu, talvez no circo, aquela parte onde colocam algo na cabeça de uma mulher e o homem lá com as facas, atirando? Precisa mais fé para ficar parado no alvo do que para tirar a faca. Não é? Na maioria das vezes, meus irmãos, confiar em Deus exige que nós não tiremos o nosso pé do nosso lugar. Ou seja, quando tudo está tumultuado ao redor, nós ficarmos impassíveis no sentido de não nos removermos de onde estamos, mesmo que a multidão esteja em polvorosa e desespero. Se assemelha ao garotinho que sentado numa poltrona do avião, não sei se você já sofreu turbulência em avião, não é muito agradável não. Não é. Não quero assustar quem vai viajar amanhã, mas não é muito agradável. E viram que na parte mais forte da turbulência, o menininho estava continuando brincando, tranquilo, totalmente despreocupado, e a senhora do lado, quase arrancando o cabelo, olhou para o menino e falou, você não se assusta, não? E ele, na maior simplicidade, respondeu, não, meu pai é o piloto, pode ficar tranquilo. Né? Quem está lá é o meu pai, então não. Nós vamos chegar tranquilamente, apesar das turbulências. E assim é com o nosso Deus. Se você ler o restante do Salmo, você vai perceber as turbulências que ele enfrentou. Mas ele permaneceu firme, porque ele entendeu que nem mesmo as turbulências podiam ser maior que o seu Deus. E isso se assemelha, eu quero terminar com um exemplo, dos discípulos no barco, naquele dia da tempestade, no mar, da Galileia. Não é, para eles parece que que Jesus estava ali pouco interessado, não é? E eles já desesperados acordam o mestre, e a pergunta deles, não se te dá que morramos? O senhor não se importa realmente, vai morrer todo mundo, e parece que o senhor não está muito preocupado. Qual foi a grande falha deles? Eles simplesmente esqueceram que aquele que havia criado o vento, o mar, a tempestade, estava junto com eles no barco. Eles só esqueceram quem é que estava ali. E quando Jesus se levanta, faz acalmar a tempestade, ele simplesmente demonstra quem ele é. Simples assim. Alguém já disse que a confiança no nosso Deus, eu usei esse exemplo, é a confiança de um filho pequeno no seu pai. Exatamente esta. E parece que aquilo que o Salmo 40 espelha é exatamente isso. Como filhos pequenos, confiamos no nosso Deus em todas as circunstâncias. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Os irmãos vão escolher um cântico para nós nos despedirmos.